eleição, ok? Então, sobre informes, então eu tenho alguns informes assim, rápidos. Um primeiro informe que a professora Fernanda Damasceno pediu para deixar registrado em ata que ela é membro, isso não tinha sido registrado em nenhum momento antes, né? Que ela é membro da Comissão de Infraestrutura, do Polo de Xerém. Então isso precisa pegar. Desculpa, Felipe, o Felipe Alonso não veio fazer o registro, né? Não, então, por favor, você pode interromper a gravação? Eu tenho que realmente pedir que ele venha ou que alguém aqui assuma, tá? Interromper, por favor. Dá licença, gente. Bom, gente, o Felipe não se encontra, eu pedi para o Ivan dar um recado para ele também não se encontra. Preciso que alguém assuma essa tarefa. Quem é que se voluntaria a fazer o registro da ata de hoje? Por favor, senão eu vou fazer. Eu faço. Você pode, André? Muito obrigada. Olha só, vou botar aqui, é só abrir o Word. Emily, você conseguiu aí? Também não conseguiu o mouse. Você vai ter que fazer por enquanto, tá? Só abrir aqui. E depois, isso foi muito elaborado. Só sem registrar e fazer aprovado. Eu não sei para não. Eu te informo. Os informes já estão aqui, tá? Normalmente quem faz isso é o artigo hoje ele mandou um e-mail para todos os técnicos administrativos, para isso de todos, mas acho que ninguém pôde, né? O setor de produção nesse momento está cuidando de 2 concursos ao mesmo tempo, né? Estão acontecendo nesse momento 2 concursos de parasitologia e de matemática para substituto. E algumas pessoas que eu perguntei pedi não puderam, né? Fazer essa tarefa. Então, eu agradeço, André, a sua colaboração. Bom, então você pode começar a gravar, por favor? Tá? Bom, então, como eu estava dizendo, então, a professora Fernanda Damasceno precisa que ela seja registrada em ata como membro da Comissão de Infraestrutura, tá? Do Polo de Xerém. Você coloca isso depois, André, tá? Mas está aqui também, nos informes. A outra coisa foi que, justamente, hoje a gente está vendo essa situação, né? O Vinícius mandou como demanda dos técnicos administrativos que seja deliberado um secretário para o CTBX. Eu sempre tive uma certa dificuldade, porque a maioria dos nossos técnicos administrativos tem já um conjunto de funções, né, importantes, enfim, que demandam realmente tempo de trabalho. Então, ter exclusivamente um secretário de CTBX sempre foi difícil. Mas isso foi uma demanda dos próprios técnicos administrativos, então eu coloco aqui para o novo diretor, tá, Juan? Então você conversar com a equipe, né, com o pessoal técnico administrativo e tentar encontrar um nome para ser efetivamente um constante secretário. Eu acho isso uma boa medida. Alguém tem alguma coisa contra essa medida? Tá? Isso não entra como item de pauta porque não foi deliberado o nome, mas entra como um informe para que a próxima direção converse com os técnicos administrativos e pense numa pessoa para ser efetivamente um secretário. Esse secretário passa a ter essa função além de mesmo que tenha aulas ou algum outro impedimento, mas ele sabe que na verdade no dia do CPX ele tem que estar presente, tá bom? Para fazer a ata, depois, inclusive, tá? Então, isso fica como sendo uma demanda para a próxima CTPX aprovar o nome, ok? Informe. Outro informe sobre também uma demanda, uma necessidade de pessoal é o seguinte: a gente, até o momento eu ainda não recebi nomes, estavam faltando alguns nomes para complementar a comissão de regimento.
comissão de rendimento perdeu alguns dos seus membros, então acho que a gente precisa, eu não recebi ainda, então estou só reforçando aqui, a necessidade de colocar de novo, repor o nome de um professor, né? Precisa de um nome de técnico administrativo para a comissão de regimento. Então, fica com o informe para, acho que para a próxima, de repente, CGPX, isso ser definitivamente completado, tá bom? E aí os informes sobre a mudança para Santa Cruz da Serra. Não, antes disso, só alguns informes. Parece que essa semana foi assinado o contrato com a empresa de limpeza, que semana que passou agora. Então, é bem provável que, provavelmente, em 15, 20 dias, que já esteja com uma equipe de limpeza funcionando regularmente, normalmente, todos os dias, trabalhando com o Xerém, que leva mesmo tempo para eles passarem a atender todas as unidades da UFRJ. A gente normalmente, o Evandro já tem esse costume de conversar com a empresa para não deixar a gente por último, né? Olha, por favor, não nos deixe por último, porque se deixar, já tem ICT, CCS, todo mundo antes, não importa, já nem fica a última unidade a ser atendida. E ele falou que já conversou e tal, então é possível que eles, de repente, tenham uma prioridade para a gente, e a gente, quem sabe em 15 dias a gente vai estar com uma limpeza regular agora, tá? A portaria já foi passada para essa empresa os nomes das pessoas para a portaria, então a portaria já vai acontecer antes, a gente deve chegar os novos servidores de portaria definitivos, né? Tá? Bom, sobre a limpeza era isso. A gente já está configurando em alguns contratos que a gente nunca configurou antes, agora parece que finalmente eles colocaram a gente em contratos, um contrato importante, por exemplo, é do recolhimento de resíduos e dos laboratórios. Então, assim, parece que a Carmen, no último informe que ela deu, foi que efetivamente a gente estava entrando no contrato de resíduo biológico, inclusive, né? Mas químico ela também colocaria a gente. Então, estamos na expectativa de que as próximas coletas sejam já regulares, a gente fazendo parte do contrato que a UFRJ estava finalizando, tá? Bom, então acho que esses são informes administrativos. Sobre a mudança para Santa Cruz da Serra, nós vamos ter uma reunião agora nessa próxima quarta-feira, na Prefeitura de Caxias. Claro que a ser definitivamente confirmada, eu vou levar o professor Juan para apresentar com o diretor do polo. E nessa reunião é obviamente uma reunião com o prefeito de cobranças, de como estão mandando as coisas. Então a gente tem visto que a Conselheira ainda não resolveu o problema com a NTT, que era aquela questão de que impedia ela de avançar com as obras do acesso. Então eu cobrei isso na semana passada o professor Luiz Edmundo, que é o secretário de urbanismo, que intermedia a nossa conversa com a prefeitura, né, de Caxias. Ele disse que o prefeito estava viajando, estava todo mundo viajando, o engenheiro responsável por essa obra da gente, né, do acesso a Santa Cruz da Serra, estava de férias. Então, nessa situação, tudo ficou meio parado pelo visto, né? E que estava todo mundo voltando na semana passada e ia tentar ver se entendia por que as coisas não avançaram em relação ao conserto, ao acesso ao conserto. As outras obras a gente continua sem muito, por isso essas reuniões com o prefeito vão ser importantes, porque a gente, a obra da cidade a gente de fato não enxerga, porque em teoria ela deve ter terminado a parte dela em Xerém, e agora dentro dos terrenos da GLP, deve ser a GLP que deve estar fazendo, a gente de fato não enxerga, né? Então, mas a cidade está resolvida, no sentido de que mesmo que ela não termine dentro do prazo que a gente espera, ela se comprometeu a fornecer água através de encher os nossos reservatórios todos. Então isso a gente não tem muito medo. A Ampla também a gente não enxerga muito, mas a princípio será fixar um poste com um transformador. Isso pode já ter sido feito nesses dias, desde a última reunião, a gente não enxergou porque pode ter sido lá dentro e a gente não enxerga. Então, e o Luiz Edmundo também não soube informar sobre isso. Mas tudo isso a gente vai saber nessa reunião de quarta-feira, né? Sobre a UFRJ está na fase, de fato, ainda de licitação de tudo. Então, licitação das obras internas, né? Então, ela já tem todas as plantas que a gente já fez. A gente teve uma última reunião da CI alguns dias atrás, onde a gente tinha alguns impasses em relação ao posicionamento dos módulos, que serão laboratórios didáticos, no espaço do campus. Isso foi, a princípio, resolvido. E os laboratórios passaram para o Bruno a última demanda que a gente tinha, que era o levantamento de mobiliário dos laboratórios didáticos. Então, o laboratório de física, eu sei que já enviou, o laboratório de química enviou,
Se eu não me engano, se você foi enviado também o levantamento do mobiliário do laboratório de biologia, perdão. Foi, né? Não está ainda lapidado, mas está quase pronto. Está quase pronto, né? A gente tem essa expectativa de quarta-feira a gente entregar isso, tá bom? Por quê? Porque quarta-feira é reunião lá na Santa Cruz da Serra, no Duque de Caxias, mas a gente sempre faz essa reunião com o Agnaldo antes. O Agnaldo é o chefe de gabinete da reitoria. A gente solicita que ele venha mais cedo para cá, e aí a gente apresenta as nossas questões, faz uma reunião interna da UFRJ antes de ir para o Duque de Caxias. Então a gente gostaria de ter entregue para ele, porque isso foi uma demanda da última reunião. Tá? E aí, quarta-feira, que horas vai ser? Então, como a gente não tem certeza da reunião de Caxias que horas exatamente vai ser, então, assim, ou é antes ou é depois. Se for de manhã, tipo 10 horas lá em Caxias, a gente senta com ele depois, né? Mas se for 3 horas, como foi da última vez, a gente senta de manhã com o Aguinaldo, tá bom? Então, a gente precisa realmente, mas isso é de fato a nossa última demanda para entregar, em termos de informação que a prefeitura universitária e que a reitoria precisa. E aí eles têm todas as informações para finalizar essas licitações de compra de mobiliário, de transporte, por exemplo, né, a mudança. Eles já receberam tudo em relação a inventário de patrimônio, orçamento, né, da empresa de transporte, enfim. Então, a princípio, eles não ficam informando passo a passo o que eles estão fazendo, mas o que a gente sabe é que eles estão dando encaminhamento a isso. Ou seja, parece que a liberação do dinheiro de Brasília, MEC, lembra que eu informei para vocês que o prefeito de Caxias, mais o reitor, o professor Roberto, tinham ido para Brasília e tinham conseguido recursos para a mudança? Então, aí o que eu entendi da última reunião com o Aguinaldo é que essa verba é liberada à medida que a própria UFRJ coloca passo a passo no sistema do MEC as etapas que estão sendo cumpridas de projeto. Por exemplo, agora a gente está precisando licitar a reforma predial. Então, eles colocam no sistema do MEC as plantas e projetos definitivos dessa obra, e aí, para listar, o MEC libera esse recurso, e aí então é por etapas, né, a liberação da verba do MEC. Então, eles estão, por isso, na verdade, eles estão até mais acelerados em termos de pedir para a gente as últimas coisinhas, como, por exemplo, o mobiliário dos laboratórios didáticos. A TI, por exemplo, o pessoal de TI, eu sei que já foram agora, tem ido com uma certa frequência, Santa Cruz da Serra, e já tem tudo, também já está listando compra de materiais, para passar cabos, etc. Né? E parece que eles também ainda não informaram definitivamente se a fibra já chegou, mas a fibra parece que estava chegando na porta lá de Santa Cruz da Serra, a fibra que vai levar os nossos dados, né? Vai levar a rede. Então, e VoIP também, telefonia vai ser via também fibra ótica, tá? Então, isso estava chegando, a princípio estava chegando, mas a gente não sabia efetivamente se chegou. E tudo nessa reunião com o Agnaldo de quarta-feira a gente vai ter essas informações. Mas está andando. Então, a gente sente um movimento mais acelerado da prefeitura universitária e do ETU. O ETU, por exemplo, está aqui agora nesse momento, tá? Eles estão conversando com a professora Fernanda sobre os últimos detalhes da ET, né? Porque ele já tem um termo de referência que a própria Fernanda elaborou, então eles estão definindo os últimos detalhes e provavelmente a licitação vai estar saindo em breve da estação de tratamento de esgoto lá de Santa Cruz da Serra, tá? Então, assim, até onde eu lembro, se eu lembrar de mais alguma informação sobre Santa Cruz da Serra, eu passo. Uma informação que a gente eles sempre passam assim, está andando, mas a gente não tem muita certeza, então fica aí para ser cobrado nessa próxima reunião, é sobre alimentação, por exemplo. A gente está sempre, estamos vendo, mas a gente não tem nada muito concreto ainda sobre a alimentação. Então, uma cobrança que a gente vai fazer nessa próxima reunião com o Aguinaldo sobre como mas efetivamente está andando, em que momento está andando, tá? Sobre a alimentação. Bom, então, que a gente pode entrar nos itens de pauta. Alguém me dá um outro informe, perdão? Às vezes vocês trazem um informe. Não, eu acho que antes da pauta a gente tem que aprovar a ata da última reunião. Sim, pois é. Na verdade, o que aconteceu? Eu ia falar sobre esse ponto, bem lembrado, Cecília. O Wellington, que é o responsável, eu tinha designado o protocolo para fazer as atas do CDPX. Ele entrou de férias e ele não entregou a finalizada a ata da última reunião. Então, eu preciso
na verdade, então, deixar que essa ata então, seja lida e aprovada na próxima CPX, tá? Porque o Hélio ainda não voltou de férias, o Atílio também não me informou se ele passou, nesses últimos dias agora, essa ata para o Atílio, então tem que ser aprovada então, na próxima reunião. Diga. Sim. Então, olha só, o que aconteceu até o momento, mas que pode ser resolvido agora, uma notícia também. Vamos lembrar, tem uma outra notícia. A gente sempre teve todos os nossos técnicos administrativos com funções que demandavam, sempre demandam bastante trabalho. Então, sempre foi difícil encontrar essa pessoa que faça essa atribuição de pauta e tudo mais. Então, esse secretário que está sendo solicitado é a pessoa, então, que a partir de se for eleito esse secretário, né, se CDPX pela nova direção, vai ser a pessoa, então, que além de fazer a pauta, faz também a ata, né, fica registrando a ata. Então, essa é a primeira questão. Está chegando, né, eu fui sobre pela Fátima agora, sexta-feira, quinta-feira, ela me passou essa informação, que tem agora, dia quinta-feira, dia 3, toma posse mais um técnico administrativo do polo. E existem alguns setores do polo, todos já me passaram demandas de mais um servidor. Então, por exemplo, o setor, a Secretaria Acadêmica me passou como sendo importante uma pessoa lá com eles para cuidar dos arquivos, de arquivar e dar encaminhamento aos processos de alunos, né? Ou seja, da Secretaria Acadêmica. O setor de pessoal está me pedindo uma pessoa para trabalhar como também, mas especificamente tanto com a questão de atas e portarias, mas também com os arquivos, né? Do setor de pessoal, né? Arquivista no setor de pessoal. Então existe uma discussão aí para quando essa pessoa chegar, do que exatamente esse novo técnico administrativo vai assumir, se ele pode assumir arquivos de ambos, né? Secretaria Acadêmica, mais Secretaria de Pessoal, e ele pode ser também o secretário. Então acho que isso pode ser uma próxima discussão junto com a equipe de técnicos administrativos sobre a função desse novo servidor, tá bom? Ele entra quinta-feira, chega um novo servidor também de TI, tá? Ele chega dia 3. Oi? Ele é arquivista mesmo? Não é arquivista. Técnico administrativo, né? Então acho que pode se conversar sobre como existe essa demanda importante, né, de trabalho, pode se conversar sobre se ele pode assumir essa atribuição, tá bom? E aí vai chegar também um novo servidor para o setor de TI, tá bom? Mas então, a Fátima disse que acha que eles chegam dia 3, mas pode ser dia 4, pode ser na segunda-feira, a gente nunca tem certeza quando ele se apresenta exatamente. Oi? Exatamente, tem um prazo aí possível, legal, tá? Então, a ata da reunião passada fica para aprovação na próxima CPPX, tá? Então, alguém sempre queria dar uma informe, é isso? Da professora Eliane Oliveira, Sim. de licença, saúde, aí ela para comunicar o CPPX, tá certo? Eu sei que a professora Eliane está com problema de saúde de coluna, né? E ela, então, entrou de licença, mas ela já comunicou as coordenadoras sobre isso. Foi? A Amanda e o estão substituindo ela e provavelmente no semestre que vem, se ela continuar não podendo dar aula, eles vão começar o semestre e ela termina o semestre que até lá ela já deve conseguir recuperar. Provavelmente ela vai operar e não vai precisar ficar. Quantos dias é licença? Deixa eu ver. 26, se não me engano, prorrogáveis por 26, com indicação de cirurgia. Aqui já está com certeza até o dia 18 de março, tá? Então, ela que é quando termina o período letivo. Tá? Mas o problema, se for cirúrgico, ela deve renovar, né, essa licença. Bom, algum outro informe? Assim, então, a gente pode entrar então nos itens de pauta. Bom, o primeiro item de pauta é a aprovação novamente, porque toda CDPX tem que ser feita, isso é uma exigência agora da reitoria, que em todo CDPX a gente aprova a comissão de avaliação de progressão e estágio probatório do Polo Xerém, tá? Essa comissão é composta pela professora Daniela Luziel, professor Rodrigo Capaz e a professora Maria Cecília, como suplente professor Joaquim Lopes. Aí, eu não tenho aqui, não sei se a Fátima nos passar, que pode ser para mim, os nomes dos avaliados dessa vez, você tem? Esses três já foram avaliados, já tem a deliberação? Ou não? Tem, né? Peraí, tem que ter. Deixa eu ver. Aqui a gente tem o Josué, o Guilherme, aí tem
uma solicitação da CPPD que a gente fizesse uma mudança da tabela do estágio probatório que estava equivocado, estava lá na construção que estava assim. Aí a Fátima nos passou outra tabela, a gente, na verdade, a pontuação foi mantida, a gente só transpôs, né? Mas tem uma polêmica que parece que não foi isso, então a gente tem que talvez rever essa norma aqui. Mas como isso aqui já tinha sido aprovado aqui, foi a demanda da CPPD, aí a gente só retificou. Aí tinha o pedido do professor Luciano, de probatório, então a gente não fez a avaliação porque enquanto tivesse a pendência. Aí a gente fez a avaliação da professora Janaína, da professora Andréia e da professora Leandra, que foi de 2 para 3 e 3 para 4. E também tinha um pedido do professor Emiliano, que a gente não fez a avaliação porque a apresentação, né, da documentação não foi de acordo com a solicitação da comissão de apresentar na ordem, então foi devolvido para ele organizar essa documentação. Então, posso reforçar aqui um pedido, essa pode deixar registrado, que os docentes façam então uma reunião para deliberar sobre a questão da avaliação de probatório. Existem esses pontos a serem esclarecidos, né? Entra em pauta? Não, entra com uma solicitação do CDPX, pode ser de pauta, tá? Acrescentado no momento, tá? É uma solicitação do CDPX para que os professores, né, os docentes, se reúnam e deliberem sobre esse item, sobre esses itens, né? Mas eu acho que estão tem outro questão item do que probatório. precisa ser também revisto, que eu até conversei com a Andréia, porque nós temos aqui na avaliação é o seguinte. Coordenação de projetos, né, consciência do colegiado superior da unidade. Então, na verdade, a gente precisa ver qual que é o trâmite, né, para essa ciência. E para todo mundo proceder da mesma maneira. Né? Então, eu acho que porque a gente fica sempre na dúvida, né? Se a aprovação numa agência de financiamento é o suficiente, né? E tem projetos que não são submetidos, né? Porque a gente vai estar dando, se a gente tem ciência, a gente vai estar dando um aval para o projeto. Então, de alguma maneira, ele teria que estar sendo avaliado. Então, como que seria essa avaliação? Então, acho que é uma questão, né, que até é um ponto de pauta, né, que o Ronaldo colocou, né, então também eu acho que a gente tem que discutir isso antes da gente... Então, posso fazer uma solicitação, Bianca? Como representante docente, você pode colocar isso na convocatória, né, de reunião sobre isso? A gente já tem outras pautas, até o professor Carinho, de sugerido em dar um universo pra gente avaliar a questão da orientação acadêmica. Ah, sim. Está sendo uma regrinha para a gente poder organizar. A Bia vai ter um foto disso? Segue. Passado, retrasado, foi discutida a nova resolução boa, que fala exatamente sobre quais são as atribuições dos apontamentos acadêmicos, que aumentou bastante. Eu só estou esperando ser publicado. Na quarta-feira a gente deve resolver isso. E aí eu enviei o seguinte. Eu tinha até comentado com esse escritório com o Francisco, a gente teve uma reunião para fazer isso também constar no site. Então tá, então acho que tem várias pautas para serem, né, discutidas numa reunião docente, aí eu convoco e peço que todos os docentes tenham um quórum, né, porque às vezes a gente tem umas reuniões de professores com um quórum muito baixo. Então vamos tentar aqui, deixo registrado um pedido da CPPX para
para que haja uma presença maciça dos professores para discutir essas questões, tá? Bom, então eu queria saber se foram então esses processos aprovados, né? Andréia, Leandra e Janaína. Tá, E aqueles outros dois que só foi uma retificação, né? tá bom. Então eu só ler que eu faço isso para os outros também, avaliação final. Mas inadvertidamente eu mandei um e-mail, né? Já tá falando que estava muito boa a organização da André, então quem tiver dúvida pode consultar. O modelo dela. Uma preocupação final aqui. Na primeira página. Na primeira página? Tá, na primeira página aqui das tabelas. A pessoa lê isso, graças a Deus. Não, isso aqui tá mexendo. Isso aqui é a primeira. Terceira, quase penúltima página, né? Então, a professora Andréia, ela obteve 187 pontos de todos os 3 avaliadores, de uma pontuação máxima de 195, é isso? Tá, então foi devidamente aprovada. Professora Leandra. A professora Leandra obteve uma pontuação de 184 pontos de 190. Mas ela é divulgadora de Ah, sim, tem duas, é verdade. Tem duas progressões que são dele, né? Essa aqui, 3 para 4. 3 para 4. No meio tem aqui. De 195 de 2 para 3. Essa mulher cultivada. E a Janaína. Deu uma pontuação de 142 a 145, de 3 para 4. Então, todos os 3 professores estão devidamente aprovados e a gente precisa finalizar essa discussão do protocolo para que os professores que estão pedindo o protocolo possam ter a sua avaliação corretamente feita pelas normas atuais, tá? Então, o próximo item de pauta é a deliberação sobre o NDE relativas ao NDE de nanotecnologia, apresentados aqui então pelo NDE de nanotecnologia. Existem vários pontos a serem aprovados pelo CTPX. A Janaína pode esclarecer algumas coisas, se não ficar muito claro, mas o primeiro item é o julgamento voluntário da professora Mônica Lacerda, do NDE. O segundo item também é o julgamento voluntário do professor Robson Bernardo, do NDE. O julgamento também da professora Lívia Terezinha e também do professor Emerson Oliveira. Alguém tem alguma coisa sobre essa questão? Comunicando, né? Porque o desligamento o CTPX não impede o desligamento, né? Só para comunicar. Tá. E aí a inclusão de novos membros. Então, no NDE de Nano passa a constar com o professor Karim Damucci, a professora Mariela Alza Moura, o professor Ronaldo Pedro, o professor Juan Guilherme e a discente William Ferreira da Silva. A professora Mariela também entra como substituta eventual da coordenação de nanotecnologia e a decisão do NDE de nanotecnologia, eles resolvem que o colegiado deve ser dissolvido.
uma vez que o curso não é uma utilidade, então ele não precisa ter um colegiado, então a NDE é a instância que é obrigatória pelo MEC que existam, tá? E o último item, né, relativo ao NDE, é a aprovação de um novo modelo de avaliação dos IPNs de nanotecnologia. Você não trouxe uma Alex, mas você pode explicar um pouquinho sobre eles? Deixa eu fazer uma colocação. O NDE não é núcleo docente Estudante. e um aluno participando? Sim, tem que ter, é obrigatório. Tem um É representante obrigatório, docente. mas no NDE, No NDE, tem que ter. Justamente para se discutir, às vezes a gente tem dúvida sobre alguma coisa, o aluno fala, não, isso realmente procede, eu estou lá, não, eu é vi porque o nome, né, é núcleo docente, sim, né? mas a gente tem que ter isso consta, entendeu? Aí a Jana, então, acho que precisa falar um pouquinho sobre esse modelo de avaliação do Esse IPN. modelo, porque atualmente o modelo, como o curso foi criado, o curso de nanotecnologia ele não tem monografia. Termina os quatro estágios, 90 horas, termina esses estágios e entregava um relatório que não tinha modelo, não tinha padrão, e esse relatório tinha que ser corrigido pelo coordenador ou pelos professores do curso. Então a gente achou que isso era muito complicado, porque você não tem noção, primeiro se realmente fez, ou se ele fez, às vezes você dá uma nota baixa para o relatório, às vezes ele fez um trabalho maravilhoso, e o relatório não traduz isso. Então a gente pensou, para melhorar isso, até para ser uma avaliação muito mais justa, o aluno poder falar, né, apresentar o trabalho dele, você vê que ele realmente fez, enfim. Então a gente discutiu lá no IDE, deliberou que seria o seguinte, ele faria como estágios de B e tal, ele vai apresentar o que ele fez, esse trabalho dele, para os especialistas, então ele vai apresentar um relatório de materiais, profissões de materiais, de química para química e assim por diante. E a nota dele vai ser composta de metade da apresentação dele e metade do relatório escrito. E esse modelo de relatório escrito, que foi elaborado pelo NDE, principalmente pelo professor Felipe, que trabalhou bastante nisso, a gente fez algumas correções, esse relatório ele obedece toda uma ordem, né, como tem que ser escrito, tem que ser assinado pelo orientador do aluno, que vai atestar também as horas que ele teve. Ele precisa ter as 90 horas, então o orientador assinando o relatório atesta que ele realmente cumpriu as 90 horas. Então esse é um modelo que inclusive já está publicado na página do blog, que passou a ser o novo modelo de avaliação do IPN de nano, até que um dia, né, lá para frente, depois da aprovação do curso, se faça uma reforma, né, o IPE já tem a intenção de colocar uma monografia, né, para o aluno ter essa, né, é uma experiência importante, aprender a escrever, enfim, e a gente está diminuindo esse gap, esse problema, né, pelo menos até o curso ser aprovado, a gente poder fazer a reforma. Então, até lá, esse é o modelo de IPN. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Oi. Eu estava consultando as normas do MEC, núcleo docente estudante formado por docentes. Aí eu só estou avisando, se vocês já viram um modelo na UFRJ que tenha discentes, ótimo, mas para essa aprovação não votar, né? Porque estaria descumprido as regras do Tudo bem, porque a gente tem, a última foi publicada, essa norma do ICE, foi publicada em 2012, porque antes disso, o núcleo docente ele era meio que opcional, não é na verdade não tinha. Não, agora é obrigatório. E o MEC tornou obrigatório. Então, antigamente, no lugar do núcleo docente, você tinha um colegiado. Então, com a obrigatoriedade do NDE, o colegiado deixou de ser. Isso aí. Né? O que eu digo é que eles mantiveram, que eu me lembro, né? Posso falar conferir hoje, eles mantiveram a representação docente justamente porque os colegiados, muitos colegiados deixaram de existir. Porque o que acontece? Você tem colegiado e NDE, eles têm praticamente a mesma função. Então você teria um grupo de pessoas recebendo, na verdade, isso tudo conta, né? Para a progressão, então você tem participação, então você tem dois grupos de pessoas, o mesmo grupo de pessoas, na verdade, com duas funções ao mesmo tempo, para fazer exatamente a mesma coisa. Não faz sentido. Então, estão sendo mantidos, na verdade, os colegiados de curso que são multiunidade. Os cursos de engenharia não são multiunidade, são nossos. O curso de tecnologia do Fundão, por exemplo, ele é multiunidade, porque você vai ter lá IF /IMA /fulano /fulano.
Então ele tem que ele é gerenciado pelo colegiado e além dele tem que ter um NDE também. Como eles são multiunidades, ok. No nosso caso não é necessário. Então a gente acaba sobrepondo a mesma função. Então nunca eu me lembro da regra, nunca eu me lembro do... Mas olha, um item de avaliação do MEC é a titulação do NDE. Então, se você tem um aluno lá no NDE, você vai ter... A minha interpretação, assim, a minha interpretação é o seguinte, a voz discente no NDE, Claro. na verdade está ali... Na coordenação pra- do curso. Então, eu sei sim. Não, é que o cargo de coordenador é o cargo de coordenador com seu vice-coordenador. Então, assim, na hora de discutir questões, né, sobre o curso, é importante a voz do discente. Eu acho que pode se interpretar, talvez a UFRJ esteja interpretando dessa maneira, como o discente ele não é um membro decisório, no sentido de ele toma as decisões relativas ao curso, que é a parte da função do NDE, mas ele é voz, né? Então ele precisa ter uma cadeira para se manifestar no núcleo estruturante, uma vez que não tem um colegiado. Então isso pode ser discutido, na verdade, com a PR1, então se houver ainda essa dúvida, vocês podem levar essa discussão à PR1, mas eu sugiro, na verdade, assim, uma sugestão aí minha, que se mantenha a voz do discente no NDE, perdão. Eu acho muito improvável que o MEC despontue ou penalize você no NDE dar voz ao discente. Então eu acho que, mas de qualquer maneira, seria interessante então consultar se a UFRJ está tomando essa atitude de manter a voz do discente no NDE, se isso cria algum tipo de problemática em relação à avaliação de MEC. Eu acho pouco provável, porque é sempre interessante ter a voz do discente nesses conselhos, né? Ou seja, nessas reuniões, tá bom? Fala, Ele vai entrar agora na NDE, mas isso. expor um gargalo para deixar para algumas pessoas, mas é bom deixar claro que qualquer iniciativa de sessão científica ou monografia, o Ronaldo ou qualquer pessoa que venha ocupar futuramente o perfil de inovação, está abrindo o curso agora, já não tem espaço para orientar do modelo que está agora. Sim. Eu não sei o que de repente tem que abrir lá. Atualmente não existe nenhum aluno interessado em fazer iniciação científica que pegue ciência ao mundo do negócio, que é o meu perfil. Portanto, tanto o aluno que está interessado nisso como o professor Ronaldo não tem como orientar, participar de banco, toda visita do grupo 1, boa parte o zero ali. Então, é isso, é a realidade. Pegando o gancho, é mais ou menos isso que eu vou falar lá na frente. Então, a gente está tentando mudar, mas é só para alertar, porque nós estamos num curso aqui de nanotecnologia, da ciência ao mundo do negócio. Biotecnologia, da ciência, é fundamental ter. Se não tiver, não tem tecnologia, não tem negócio. Mas tem que ter esse casamento. E eu sou o único, né? Aliás, foi por isso que eu Interessado. Talvez alguns alunos sejam colegiado. interessados também, não sei se... Justamente precisava de alguém, precisava de alguém da matemática, no caso o Rui, né? Tem o pessoal da física, da biologia, da química, de materiais, vai faltar o pessoal da matemática e de inovação. Senão, até porque quando a reforma for feita, aí a gente tem todo mundo ali, a química, a física, matemática, materiais, inovação e biologia. Aí, mas você tem que discutir plano de negócio virar monografia também. O plano de negócio ele tem que passar pela questão técnica, tecnológica, senão não é business. E viabilidade técnica e econômica, financeira. E é uma coisa que eu tenho sugerido, como no IETAE, em outras universidades. Mas isso é lento, né? Vira um ponto para se discutir. Isso com certeza eu vou zerar. Não é minha responsabilidade, eu vou zerar no grupo 1. E aí não sei o que vai acontecer. Não, eu acho que na verdade assim, a comissão, você também tem uma avalia, né? Que basta Não estritamente olhando aqui, porque ela tem um bom senso. Claro. Mas estritamente olhando o grupo 1, eu zerar. Bom, então a gente vai entrar. sim. Não, porque o que acontece? Até o dia 25 de janeiro, até a segunda, 25 de janeiro, todo mundo podia entregar no modelo antigo. Porque o modelo antigo, como ele não tinha nenhum padrão, na verdade, como ele foi proposto no programa pedagógico do curso, que é o que a gente tem que seguir, então, olha, você tem que apresentar um programa. Eu não dizia quantas páginas, como era a avaliação, simplesmente tem que entregar e tem que ser avaliado pelos professores do curso. Né? Então, a gente deixou até o dia 25, todo mundo que
já cursou, teve IPN, pode fazer mais de um IPN no mesmo semestre, pode entregar. Então, todo mundo entregou nesse formato antigo. Então, a partir do dia 25, todos os IPNs seriam entregues no formato novo. Então, foi o início, né, do semestre, eles teriam esse tempo todo, e agora a gente enviou para vocês, no primeiro tudo, o calendário de apresentação já no modelo novo. Entendeu? Mas mesmo no modelo novo, vocês pegaram um estágio retroativo? Não, tá, entendi. Não, entendi. Retroativo significa que você está trabalhando nesse estágio um tempão. Você terminou esse estágio agora. Você terminou esse estágio agora, você faz o relatório de entrega. Então a mudança está no formato da avaliação e da entrega. Mas se você está fazendo um estágio no laboratório há um ano, e no final desse ano agora você tem os resultados, você escreve o seu relatório, entrega e apresenta. Ao invés de você pegar aquele relatório escrito como era, né, naquele formato estranho, e entregar para mim lá na sala. Você simplesmente vai entregar esse relatório, entrar dentro da programação que a gente montou ali, dos dias, e apresentar. A diferença é só essa. Então a gente entra no terceiro item de pauta, que é o pedido de anuência ao CDPX para os seguintes projetos do professor Ronaldo. Né? Ele pode esclarecer, mas o professor Ronaldo coloca aqui, eu vou ler os projetos, ele pede então a anuência, porque ele precisa justamente fazer a progressão dele. É só uma questão de ordem, né? Como a gente falou na questão de avaliação, a gente vai discutir isso, eu acho que ou a gente nomeia um relator que vai avaliar tudo isso e dá um parecer para a comissão, né? Ou a gente aguarda a gente ter esse posicionamento Eu concordo, alguém tem alguma questão nesse Ronaldo? Na verdade é o seguinte, existe esse ponto sobre, que foi levantado pela comissão de avaliação de probatório de progressão, que está muito indefinido na tabela de progressão e de aprobatório docente, que é a anuência da unidade, né? Mas não diz como essa anuência é dada. Então não diz, por exemplo, se essa anuência é a CDPX, então a CDPX tem que receber os projetos com antecedência, todos os membros lerem, todos os membros darem o seu parecer positivo. Coisas de um relator, por exemplo, você entrega os seus projetos para o relator, esse relator dá um parecer positivo. Não se discutiu isso. Como que é essa anuência da unidade, entendeu? Simplesmente está lá a anuência da unidade. Mas como é feito em outras unidades mais maduras? Oi? Como é que é feito em outras unidades? Não sei. Não sei, então, Na verdade, a Andréia foi da comissão que fez as normas de progressão, né? Vocês se espelharam em outras comissões, né? Em outras normas. Mas as normas que se baseou não entravam em detalhes sobre como que isso percorria qual o caminho, né? Eu acho que é bem provável que cada unidade acaba determinando isso. Às vezes internamente a gente não toma conhecimento, fica de uma maneira escrita mais genérica na tabela, que talvez ela tenha tido acesso, mas a biofísica faz de um jeito, a física faz de outro, o Lima faz de outro, né? Essa avaliação da anuência da unidade. Então, de fato, isso precisa então acho que ser... Entendi, o programa é um programa temporal, né? Eles têm que entregar no estado probatório e ao mesmo tempo eu não sei até quando, né? Vai ser viável informação e feedback dessa proposta de comissão. Então, eu fico assim, de no novo momento, como todos esses que foram aprovados agora, não teve essa etapa de aprovação, né, na unidade, eu acho que até que a gente tenha uma deliberação sobre isso, não será necessário para avaliação do estado probatório, até a gente estabelecer esse modus operandi. Né? Como nos demais, né, a gente não considerou isso. Então você vai encaminhar, você tem prazo, né? Você vai encaminhar, isso vai ser avaliado pela comissão de avaliação, entendeu? Mas assim, isso não vira aqui um item de pauta, porque não foi definido se é o CDPX a instância nesta maneira, entendeu? Ou seja, você apenas... Vocês falam em transparência, quero ficar à vontade para falar o que eu faço. Então. Sim, você pode, eu acho que se você quiserem, pode dar... estou aqui aberto para falar o que Pode falar o que você tem feito. Sabendo que vai ter resultado no momento. De aprovação, sim. Mas Posso falar? tem voz, pode. Então assim, vou começar do item 2, que é a coordenação de projeto internacional, comentado pelo Unesco, né? Isso foi um contrato que começou em agosto de 2014, tem seu final em fevereiro de 2015, e foi aprovado pela CPX
Tem uma ata aqui. A ata da CPX assinada em favor em 30 de maio de 2014, autorizando a minha participação. Nesse caso aqui é simples, é só pedido para a CPX transformar a participação por coordenação, de fato, teve um erro, isso bem, já foi aprovado. E aí fica sem incógnita, foi aprovado, mas está dizendo que não deveria ser aprovado. Naquele 2000, isso foi 2014, a gestão ainda da professor geral, não tinha uma clareza sobre isso. Vou falar dos itens mais fáceis, tá? O item 6 é a coordenação com o fomento da FAPERJ de uma empresa júnior, também é algo muito novo aqui. Na verdade, isso não é pesquisa, está errado, eu escrevi errado, é uma atividade de extensão. Então eu teria que enquadrar isso em extensão, é isso? Beleza, isso não está difícil. Esses dois últimos, que é o item 1, é a coordenação de um trabalho que eu comecei. Na verdade, o que acontece? Eu comecei minha vida industrial e acadêmica antes de entrar na FRJ. Então, 17 anos de PUC, 12 anos de CSN, é claro, quando passei no concurso, não deu para cortar tudo imediatamente. Tem projetos, inclusive, existe interesse de trazer esse projeto para cá, então fui fazendo esse trabalho de tentar trazer esse projeto para cá. O difícil é trazer projetos que normalmente é confidencial e sigiloso para se tornar público, para gerar artigo. Esse como o maior gargalo. Então, nesses 2 anos, eu tenho tentado fazer um esforço para fazer não só um produto que é sigiloso, é de interesse fomentado pela FINEP, já passou por banca de julgamento, né, então, mas a grande dificuldade é transformar isso em ciência, né, e conseguir isso. Né, a gente pode, dentro desse projeto de óleo e gás, a externalidade positiva disso é tudo que for aplicado aos outros setores industriais que não sejam de óleo e gás, poderão ser explorados em termos acadêmicos. E com isso, impactou na contratação de estagiários aqui no Polo, o Matheus de Biotecnologia, Camila de Nanotecnologia, Vitor de Nanotecnologia, o outro Vitor, Ricardo e Lorena. Atualmente, todas essas pessoas, estou dando preferência para o pessoal aqui do campus, estão trabalhando comigo como estagiário ou até como contrato CLT, já nesse projeto. Né? E um deles vai fazer mestrado na PUC, futuramente doutorado também, pegando esses. Então, assim, estou fazendo um esforço inverso. Tirar coisas lá do mundo do negócio, trazendo para dentro do mundo acadêmico. Esse é um dos casos. E o outro, que é o item 6, ele já faz parte da minha vida desde 2010. Né? Ele começou lá na PUC, se transformou num projeto fomentado pela FAPERJ, CNPq, FINEP, METO, envolve pessoas com doutorado, pós-doc, alunos daqui. A prova de que a gente está podendo pegar informações de 16 empresas farmacêuticas que são sigilosas. O próprio IMETO exige que seja sigiloso. O nosso contrato de cooperação com o IMETO tem itens que vão ter que ser sigilosos. Nem tudo pode ser público, a gente tem que respeitar isso. Não sei se vocês sabem, tem banca de mestrado e doutorado que é fechada. O meu doutorado vai ser fechado porque o meu tema de doutorado é nesse item farmacêutico. Então a gente conseguiu gerar um trabalho, né? Foi para o Congresso, a gente vai tentar uma revista lá, agora essa semana, enfim. Estou só contando o contexto do meu problema e tentar encaixá-lo no processo de progressão e estágio probatório. Esse é o meu esforço agora. Não, mas acho que nada vai impedir que você encaminhe isso dentro do seu relatório e seja avaliado de qualquer maneira. Então, a questão segunda Cecília está dizendo, ou seja, para não prejudicar quem ainda não passou por essa definição de como é o trâmite, né? E eu acho que é isso. Você vai apresentar no momento. Mas alguém viu algum... Ronaldo, só falar Já poderia perceber algum gargalo? Não, só em relação à empresa júnior que você comentou, na verdade, eu estou entendendo, a empresa júnior ela pode ter atividade de pesquisa ou extensão, Sim. não necessariamente tudo deve ser considerado extensão, então teria que não só pesquisa, Sim. porque certamente tem algumas coisas que estão relacionadas a não só a comunidade acadêmica, mas eu acho que você deve ter, pelo que eu me lembro, a empresa júnior tem atividade de pesquisa e atividade de extensão, então... Tá.
Aliás, sobre isso, não sei se o William te procurou. O William te procurou, né? O William da Júnior me procurou e pedi que ele procurasse a Carolina, então vocês já conversaram, para mim se tivesse falado sobre isso, para a gente tinha pensado em algumas coisas. Na verdade, eles me procuraram especificamente para falar sobre um projeto da empresa Júnior, que seria um cinema científico, que até acho que a professora Cecília não está em Desculpa de falar que você está Também falaram um monte de 20 projetos na cabeça dele. Então, mas na verdade a gente teve só uma primeira conversa e eles me falaram basicamente qual seria a ideia deles e como que isso poderia configurar como uma atividade de extensão. Então a gente conversou até com o Evandro também. Na verdade, eles vieram falar comigo que eles queriam tirar um dia, uma tarde, seja, né, para, na verdade, expor os projetos da empresa Júnior, para eles procurarem para falar sobre isso. Eles estão procurando uma monetização, entendeu? Oi? O aluno está procurando, na verdade, eu participei da empresa Júnior, mas como eu vou computar isso? No estágio? Não, sim, isso é uma coisa. Demanda também do aluno. Isso é uma coisa que, assim, eles têm que conversar com a coordenação de extensão para organizar sobre a acreditação disso, das atividades que eles realizam. A outra coisa é que eles querem expor para o público de Xerém, para a comunidade de Xerém, as atividades que eles desenvolvem. E aí eu conversei com o William, que me procurou tem mais de uma semana. Né? Eu falei assim, olha, William, eu acho que o ideal é você marcar uma reunião com a professora Carolina, né? Você pode também chamar o professor Ronaldo, para falar sobre esse dia. Esse dia, que dia seria ideal? Porque o evento que a gente estava organizando com o INETO, né, onde haveria um espaço para expor as atividades de inovação do polo, então do Ronaldo, da empresa Júnior, ainda vai demorar um pouco. Esse evento, né, que a princípio seria organizado com o INETO, seria maio, exatamente. Então, eles estão com uma certa vontade de mostrar logo as atividades, as técnicas que eles têm. Né? Tem uma representante. Então, pois é. Então o William veio falar isso comigo. Eu falei, bom, então marca uma reunião com a Carolina, com o seu Ronaldo, para decidir essa data onde vocês vão tirar uma tarde, ou não precisa às vezes ser uma tarde, mas pode ser umas 2 horas pelo menos, para vocês apresentarem, os professores e alunos que quiserem assistir, conversar e dar opiniões, receber opiniões, enfim, ser uma troca, né? E ele disse que a gente procuraria, mas para organizar esse dia, exatamente, tá? Então, vocês conversaram sobre isso? Avançou alguma coisa sobre isso? Não, simplesmente não, parece mais de diretoria. Entendi. Entendi. Então, fica assim só aqui para o Juan, então, essa informação que a empresa Júnior está querendo fazer um dia de passar as ideias, os projetos para a comunidade do Polo Xerém, tá? Que bom, então ótimo, então isso já está mais ou menos encaminhado. Então, Ronaldo, isso fica decidido dessa maneira sobre esse teu item de pauta, tá? Então, o próximo item de pauta, perdão, eu gostaria só, de qualquer maneira, antes dessa discussão, a colaboração do professor Ronaldo no Parque da Vida tinha sido aprovada numa CDPX de dezembro, se eu não me engano. Né? E isso não ficou registrado como item de pauta, mas como foi uma aprovação anterior, eu peço que seja registrado, então, nessa pauta, porque de qualquer maneira isso foi desconversado. Tá? Está aqui, depois eu vou te entregar isso aqui, tá bom? Ainda você pode registrar. É um item de pauta que tinha sido aprovado lá em dezembro, mas que não foi discutido, não foi incluído quem elaborou essa pauta lá em dezembro, tá bom? O quarto item, então, é a homologação da aprovação do projeto de extensão coordenado pelo docente Rodrigo Figueiredo. A Carolina tem maiores informações. Na verdade, o professor Rodrigo Figueiredo está registrando essa atividade nesse edital que está aberto agora. Até eu enviei para vocês, até vão falar um pouco sobre isso aqui, que até ano passado a gente tinha no SIGPROD uma modalidade de fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, o docente ou técnico administrativo, alguém que coordenasse uma ação de extensão, poderia registrar no sistema para que isso constasse na reitoria e no MEC, e os alunos pudessem se favorecer a acreditação e tudo mais. Agora não tem mais esse fluxo contínuo, eu mandei e-mail recentemente para todo mundo,
Esse edital vai ser aberto em períodos fixos no início, né? Esse período não foi no início, mas a ideia é que a partir de agora seja sempre no início ou um pouco antes do início de um próximo semestre letivo. Então, sempre que uma atividade de extensão for ocorrer naquele semestre, o coordenador tem que ir lá e registrar novamente aquela atividade nesse edital que se chama RUA, Registro Único de Atividades. Então, está aberto agora até 25 de março o registro para as atividades até o meio do ano, e em agosto, se não me engano, início de agosto, vai abrir de novo para as atividades que vão ocorrer no segundo semestre. E uma exigência da PR5 para aprovação dessas atividades é que se tenha anuência da unidade onde o coordenador está. Então, basicamente é isso que o Rodrigo está registrando, uma atividade que ele até já vem fazendo, já tem declaração da escola onde a atividade ocorre, em Nova Iguaçu. Já aconteceu no ano passado, mas ele não conseguiu registrar no ano passado justamente porque não passou aqui pelo CDPX, nem pela coordenação de extensão. Então ele está pedindo aprovação. Até pedi para a professora Bianca Ortiz fazer um parecer em relação à atividade e a coordenação. Está aqui o parecer e a coordenação atestando que ele está coordenando essa atividade. Então, na verdade, o CDPX tem que apenas homologar essa aprovação. Ok, então a carta da professora Bianca Ortiz projeto titulado Farmacologia e Imunologia com ferramentas para ensino científico no ensino fundamental e o papel desses temas na conscientização da sociedade brasileira, coordenado pelos professores Rodrigo Figueiredo, Josiane Neves, Patrícia Nascimento, visa capacitar docentes e discentes da Escola Municipal Osíris Neves, situada no município de Nova Iguaçu. O projeto estabelece uma conexão de saberes na farmacologia e imunologia e aborda transversalmente a ciência como uma ferramenta para o desenvolvimento das ações científicas do ensino da biologia. O público-alvo do projeto são docentes e discentes do ensino fundamental e médio, e tem como principais atividades palestras que acontecerão na escola e aulas práticas realizadas na UFRJ. Este projeto tem grande potencial de ampliação dos interesses dos participantes para a descoberta científica e estabelece conexões para a elaboração de um pensamento mais crítico e científico. Recomendo a execução desse projeto tendo como base a necessidade de interação da universidade com a comunidade, principalmente em um tema tão específico, normalmente abordado de forma superficial com os docentes e também pela postura atual de coisas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que assola o município do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, especialmente bem importante. Então, ela dá um parecer positivo sobre a atividade, tá? Alguém tem alguma coisa sobre isso? Obrigada, Carolina. Então, fica aprovado esse projeto pelo docente Rodrigo Figueiredo. O outro item de pauta é a homologação das normas do laboratório no PEX-Bio. Então, a Carolina também trouxe isso, né? No documento. Na verdade, eu trouxe as normas aqui, para quem quiser ver, mas isso foi, na verdade, discutido no ano passado entre todos os integrantes, né, os docentes cadastrados no PEX-Bio. Em uma reunião de outubro do ano passado, houve uma última discussão em relação a essas normas que foram redigidas, então, finalizadas após essa discussão, mas acabou que a gente não trouxe para uma reunião do CDPX para homologar na unidade, já que o PEX-Bio está relacionado diretamente à direção, então acabou que ficou pendente isso, as normas não foram trazidas para homologação. As normas estão aqui, mas eu posso enviar também. Pode falar. Então, na verdade, essas normas, né, a gente que está da Comissão do Regimento, a gente solicitou, né, justamente para incluir na Comissão do Regimento, nas normas regimentais. Né? Então, acho que é desnecessário a gente antecipar, mesmo porque a gente fez essa solicitação também para o PEC-SCOMP, né, eles não nos encaminharam nada. E tem que, acho que, ter uma isonomia entre os NUMPECs, né? E aí, nessas normas, acho que a gente teve essa reunião em novembro, não foi em outubro, e só foi apresentado, não foi discutido. Acho que deve ter recebido... tem coisas administrativas, mas também tem muitas normas técnicas, né? Eu acho que as normas técnicas podem ser aprovadas, mas as questões administrativas eu acho que tem que entrar no regimento geral para a gente ter. Inclusive tem coisas assim, que o coordenador tem que ser, já ter
sido aprovado no estágio probatório, né? A gente não tem essa norma nem para direção, né? Então é meio paradoxal que para ser coordenador de um laboratório precise ter estágio probatório, quando para a direção não é exigido isso. Então acho que isso tem que ser remetido para a comissão de regimento, para ser discutido mesmo. Acho que a parte técnica, né, acho que pode ser aprovada, mas a parte administrativa tem que entrar junto com o regimento geral. Isso é a minha posição. Mas eu vou te falar, porque, bom, eu acho que o regimento ainda vai demorar um certo tempo, né? São várias rodadas de reuniões. E o NUPEX Bio, pelo que a gente conversou internamente, pelos docentes que participam lá naquela última reunião, tem uma vontade de troca de coordenação, não é isso? Então a gente está numa fase de troca de coordenação e a homologação dessas, a gente pode até chamar de normas provisórias, até que o regimento saia, a homologação disso toca muito nessa questão que foi discutida. Que haja uma eleição, digamos assim, Isso. uma nova coordenação. Porque eu não vejo o regimento saindo, sei lá, em março. Eu acho que estou pondo um ponto interessante, que é o seguinte, da mesma maneira que o Paulo Xerém precisou de normas provisórias para funcionar através de regras, enquanto o regimento ainda está sendo elaborado, isso aconteceu já há anos, né? Então existe a demanda das normas provisórias desde 2010, que isso começou a ser levantado, demorou um tempo a ser elaborado, ela foi elaborada e aprovada, né? E a gente passou a funcionar de acordo com normas provisórias, elas sempre foram chamadas de provisórias, né? O meu entendimento é que também, da mesma maneira, para que o NUPEX funcione com algumas regras básicas que envolvem questões administrativas e técnicas, que isso passe a ser chamado então de normas provisórias. E aí isso, para ser uma norma definitiva e mais homogênea em relação, na verdade, em relação a todos os NUPECs da unidade, né, do Paulo Xerém, que isso depois passe a ser regido pelo regimento. Então, a minha sugestão é que seja isso, que sejam normas provisórias para funcionamento temporário, né, do NUPEX. Mas a gente não tem normas provisórias que estão em vigência já? Mas não incluem nada sobre o NUPEX. Elas são totalmente informais, administrativas. estão em vigência, são informais. Não, elas são administrativas do polo, não contemplam Não o incluem a laboratório. norma interna. Isso, funcionalidade do laboratório. Nós poderíamos ter uma demanda sobre as normas que isso não foi visto com nenhum dos nossos técnicos que fazem parte do país. Nenhum dos técnicos fazem parte. Não, Todos foi os demanda- técnicos foi foram demanda que foi convocados passada para a pra gente. reunião. Então a gente queria solicitar com categoria vista a homologação, solicitar para a próxima CDB a gente liberar. Deixa ele falar. Assim, desculpa, mas isso, a reunião estava com os técnicos presentes. Eu Não jogando conta não, e sabe? as normas Não, foram mas enviadas por e-mail para todos os eu técnicos que não compõem o inclusive, perfil. eu quero destacar, mas a gente escreveu grande parte das normas com o Vinícius, assim. E, assim, desculpa, mas eu fiquei meio sem saber, porque o Vinícius tinha escrito, o Fabrício revisou, eu revisei, enfim, não sei de quem foi a solicitação, mas Estava no grupo. Você não participa então, do grupo? eu não participo, não. Alguém me escreveu. Você está mal informado, desculpa. Isso não é no detalhe, mas eu tinha sido informado. Eles não têm ata dessa reunião? Eles passam uma lista de presentes. Só uma demanda que foi enviada, a gente está trazendo para vocês. A gente fez. Essa demanda cria uma solicitação E uma solicitação. de que isso seja enviado para os técnicos Bom, novamente. seria bom, na verdade, que a gente tivesse isso, Não. porque a gente poderia deliberar sobre isso. Então, mais uma vez, os técnicos que são do NUPEX, ou seja, quem é a parte interessada são os técnicos do NUPEX, estavam presentes e têm registro na ata da reunião do Mas NUPEX. vamos ver se né? deixar para o próximo CPX, até porque tanta coisa dá para a próxima CPX. Não estou querendo dizer que a questão de ser provisória, de ser definitiva, traz justamente essa questão de solucionar um problema que, para ser mais bem concatenada com toda a regra do polo, ela tem que constar no regimento. E ao constar no regimento vai ser as normas definitivas. Para o NUPEX poder funcionar, se quiser, por exemplo, fazer a eleição, né, provavelmente as coordenações estão querendo que isso aconteça, seria interessante ter uma norma provisória aprovada para fazer a eleição. Né? Então, Justamente a perder o caráter informal. Essa eleição de não não seguir dentro de regras, né? Vamos, senão você, quem quer? Eu quero. Aí não é Gente, legal. uma questão de ordem. Um membro da CDPX pediu lista pro item de pauta. Então, a gente vai decidir se a gente
votação, exatamente. Tá, então a gente coloca aqui em votação se aprova as como normas provisórias, já que foram aprovadas por um corpo componente do NUPEX, ou se ainda dá vista para a vista aos técnicos para aprovar no próximo. Não, gente. Não. É uma questão de ordem. Se está tendo um pedido de vista, ele tem que ser concedido. A não ser que exista algum obstáculo para o pedido de vista de um membro da CDPX. Mas não é a gente decide sobre o pedido de vista? Não. Ok. Vista do meu processo. Então tá. Então isso entra então no Felipe. Então tá, vamos para o próximo item. Esse é o último esclarecimento. O que é o processo de vista? Se você aprende isso no SEG, tá? Como é um conselho maior, então o que acontece? Isso aqui também é um conselho deliberativo, então todos os membros têm acesso a ler o processo. Se você não leu ou não concordou e está com alguma dúvida, você pode pedir vista. E a partir do momento que um dos conselheiros pedem vista, a gente para de falar sobre esse assunto e isso retrocede, a gente vai enviar para todos os técnicos e na próxima reunião se delibera sem pedir vista de novo, que aí já não pode de novo, vai emendar para quem pediu e para todo mundo, e aí delibera, entendeu? Se quando você pede vista, aí todo mundo acata. É isso que acontece com você. Entendi, não vai estar sobre ele. Mas é um bom Você pede vista. Só uma dúvida, última dúvida, gente. Quando você pede vista, porque você não viu o processo ou não necessariamente? Aí eu peço vista porque eu não vi isso. Você pode não ver, você pode não entender, ou você pode não concordar. Você tem alguma dúvida, então se você tem alguma dúvida, você pode pedir vista. No caso aqui, nós temos um representante dos técnicos. Isso eu entendi. Mas, por exemplo, pediu a vista, eu quero ver, maravilha. Aí ele viu. Aí na próxima reunião ele traz o parecer dele e a gente fala sobre isso e delibera. Não pode pedir 3 vistas no mesmo processo, cada categoria fica pedindo vista. Uma vez visto por todos, e aí delibera na próxima. Mas ele pode pedir vista, como ele fez agora, e ao receber o processo, pedir esclarecimento, ele antes do próximo. Na próxima reunião isso tem que estar decidido. Tá? Isso é o que acontece lá. Não, eu acho que são bons conhecimentos do funcionamento, né? Perfeito. Então, olha só, precisa acelerar um pouquinho, né? O próximo item de pauta, gente, então, é a deliberação sobre rotinas acadêmicas. A André está aí, né? André. Obrigada. Então, os itens da Secretaria Acadêmica, né, as rotinas acadêmicas são inclusão de disciplinas, então, fisicoquímica biológica para a Tainá Reis, fisiologia celular para a Tainá Reis, materiais compostos para a Heloísa Lopes, fisicoquímica biológica para a Helena Lourenço, física básica 2 para a Gabriela Fonseca, nanomateriais para a Heloísa Lopes, introdução à computação para a Cid Pinheiro, e o outro item é cancelamento de matrícula da Cainara Ribeiro e regularização de disciplinas por mudança de código para Camila, curso de tecnologia, exclusão de física geral e inclusão de física básica 2. E no caso da Jéssica Lousada, inclusão de síntese para caracterização de polímeros e exclusão de síntese de polímeros do curso de nanotecnologia. Tá? Então, isso são 2 cópias, né? Então, alguma coisa contra esses itens das rotinas acadêmicas? Então, tá. Então, como último item, então, finalmente a gente chegou lá, houve então a eleição, processo de consulta à comunidade, né, sobre os cargos de direção, e eu recebi a ata do professor Silas, da comissão eleitoral, e então eu vou ler a ata, tá? Depois precisa da assinatura, tá? Para poder isso ficar registrado. Assinatura por imprimir, você mandou por e-mail? Isso. Você tem ela aí? Não, né? Assinada? Não, né? Porque até agora metade só assinou. Ah, tá bom, tudo bem. Então, depois você caminha assinado, porque isso fica como um documento anexado na CDPX, tá bom? Então, ato de pesquisa, da pesquisa junto à comunidade para a escolha do novo diretor do substituto eventual da UFRJ do Paulo Xerém. De acordo com o boletim número 36, de setembro de 2015, entre 22 e 25 de fevereiro de 2016, no auditório da UFRJ do Paulo Xerém,
os processos de pesquisa junto à comunidade para a indicação da direção do polo. As listas de técnicos administrativos, docentes, votantes foram fornecidas pelo PR4 e pelo setor de pessoal da UFRJ do polo Xerém. Já a lista de discentes votantes foi fornecida pela CODESA e pelas coordenações dos cursos de graduação da UFRJ do polo Xerém. Os universos totais de discentes, técnicos administrativos e docentes eram 538 e 48, respectivamente. No dia 22 de fevereiro, a urna foi aberta às 8h34 e a pesquisa foi conduzida por Vinícius Lima e Silas Pessini, coordenadores, pelos mesários Alan Prato e Alino de Luna, na presença do fiscal da chapa 10, Juliano Rodrigues, no fiscal da chapa 20, inscrito. A consulta foi encerrada às 16 horas, totalizando 140 votantes, sendo eles 111 alunos, 17 técnicos administrativos e 12 docentes. No dia 23 de fevereiro, a urna foi aberta às 8h22 e a pesquisa foi conduzida por Fátima Santos, Alan Prata e Silas Pessini. Pelos mesários de Zélia Morim e Jamila Monteiro, na presença da fiscal de chapa, da chapa 10, Fabiana Carneiro. No fiscal da chapa 20, inscrito. A consulta foi encerrada às 16 horas, totalizando 102 votantes, 177 alunos, 8 técnicos administrativos e 17 docentes. No dia 24 de fevereiro, a urna foi aberta às 8h30 e a pesquisa foi conduzida por Júlia Regina, Andréa Ferreira e Silas Pessini, pelos mesários Francisco Lopes, Cléber Souza e Leandro Batista, na presença da fiscal da chapa 10, Juliana Rodrigues. No fiscal da chapa 20, inscrito. A consulta foi encerrada às 16 horas, totalizando 61 votantes, sendo eles 47 alunos, 6 técnicos administrativos e 8 docentes. No dia 25 de fevereiro, a urna foi aberta às 8h30 e a pesquisa foi conduzida por Mariana Magaldi, Felipe Lima e Silas Pessini, pelos mesários Jonathan Fagundes, Marisa Soares, Leonardo Palmieri, na presença da fiscal de chapa 10, Fabiana Carneiro. Não houve fiscal da chapa 20 inscrito. A consulta foi encerrada às 16 horas, totalizando 58 votantes, sendo eles 47 alunos, 4 técnicos administrativos e 7 docentes. Foi utilizada uma urna para cada dia de consulta, totalizando 4 urnas. Após o encerramento da pesquisa, urnas foram lacradas e guardadas na sala de reuniões do polo Xerém da UFRJ com as chaves disponíveis em posse de Silas Pessini. Ao todo, participaram da consulta 232 discentes, 56,4% do universo de discentes, 35 técnicos administrativos, 92,1% do universo de técnicos administrativos e 44 docentes, 91,66% do universo de docentes, totalizando 361 votantes, 61,6% do universo de votantes. No dia 26 de fevereiro, às 9 horas, na sala 12 dos módulos da UFRJ, do Xerém, as urnas foram abertas e a apuração dos votos foi conduzida por Vinícius Lima e Felipe Lima, coordenadores, e dos escrutinadores, Tiago Santos e Janaína Fernandes, na presença da fiscal de chapa, na chapa 10, Fabiana Carneiro. Não houve fiscal da chapa 20 inscrito. O processo de apuração foi público e filmado com auxílio do técnico administrativo Felipe Guerra. Na urna do dia 22 de fevereiro não havia voto em branco ou nulo e 30 votos de discentes, um voto de técnico administrativo e 3 votos de docentes eram atribuídos à chapa 10. 81 votos de discentes, 16 votos de técnicos administrativos e 9 votos de docentes eram atribuídos à chapa 20. Na urna do dia 23 de fevereiro não havia voto em branco ou nulo e 17 votos de discentes, 3 votos de técnicos administrativos e 11 votos de docentes eram atribuídos à chapa 10. 60 votos de discentes, 6 votos de técnicos administrativos e 6 votos de docentes eram atribuídos à chapa 20. Na urna do dia 24 de fevereiro havia 1 voto em branco e não havia voto nulo. 14 votos de discentes, 0 votos de técnicos administrativos e 4 votos de docentes eram atribuídos à chapa 10. 33 votos de discentes, 6 votos de técnicos administrativos, 3 votos de docentes eram atribuídos à chapa 20. Na urna do dia 25 de fevereiro não havia voto em branco ou nulo e 11 votos de discentes, 2 votos de técnicos administrativos e 3 votos de docentes eram atribuídos à chapa 10. 36 votos de discentes, 2 votos de técnicos administrativos e 4 votos de docentes eram atribuídos à chapa 20. A apuração foi encerrada às 10h45. O cálculo do resultado seguiu a fórmula publicada no boletim número 36 de 3 de setembro de 2015, considerando o universo total de discentes, técnicos administrativos e docentes.
24,6%, 74% dos votos válidos ponderados foram atribuídos à chapa 10. E 54,31% dos votos válidos ponderados foram atribuídos à chapa 20, totalizando 79,36%. Como a fórmula utilizada para ponderar os votos válidos de cada categoria considera o universo total de votantes, o percentual de votos válidos final não totaliza 100%. Os percentuais de votos válidos de cada chapa foram normalizados, considerando-se o percentual de votos ponderados da chapa dividido por 79,36 multiplicados por 100. Assim, a chapa 10 recebeu 31,05% dos votos válidos e a chapa 20 recebeu 68,94% dos votos válidos. Assinam, não aqui, mas assinam essa ata os membros da comissão de consulta, que é a Fátima Santos, Mariana Magaldi, Vinícius Lima, Jamila Monteiro, Júlia Regina, Andréa Ferreira, Felipe Lima, Alain Prata e Silas Pessinha. Algum esclarecimento sobre a ata que a comissão pode esclarecer? Ok? Então a gente fica, eu quero consultar o CDPX se há algum tipo de recurso ou impedimento para a homologação desse resultado. Ele será encaminhado à reitoria assim que a ata do CDPX for finalizada e esse documento estiver assinado, eu, como direção, o presidente da CDPX encaminho diretamente à reitoria da UFRJ. Há alguma coisa sobre esse resultado? Então fica homologado a nova direção do Xerei. Eu só queria esclarecer uma coisa, sim, porque no calendário eleitoral prevê a divulgação do resultado hoje, o prazo para recurso, né, até o dia 2 e a avaliação do recurso até o dia 9. Né? Então, encerrado mesmo só no dia 9. É verdade. Então, a gente homologa o que a gente está exatamente homologando agora? Não, o que está sendo homologado aqui, o Conselho Deliberativo da Unidade aprova o processo como ele foi feito até agora. Então, caso não haja nenhum recurso até a quarta-feira, e a gente fecha o processo completamente, aí a Raquel pode seguir em frente e seguir para... Ok, então tá. Então a gente tem até o dia 9 para encaminhar para a reitoria da UFRJ. Na verdade, se não houver... até dia 2 para entrar com o recurso. Sim, exatamente. Isso, mas se até quarta-feira não entrar, não faz sentido esperar até dia 9. Ok, mas o CDPX, de qualquer maneira, não contra, se alguém se manifestar, se manifeste agora. Isso. Contra alguma coisa sobre esse resultado e sobre a ata. Né? De qualquer maneira, as duas chapas ainda têm um prazo, se quiserem, para entrar com algum tipo de recurso. Né? Ok, então? Tá, mas assim, então isso está aprovado, então o CDPX aprova o resultado da consulta. E eu recebi aqui de alguns servidores algumas cartas que passam a ser um item de pauta, tá, André? Que são pautas de desligamento de cargo, que passam, então, a valer a partir da data em que está publicado. Então, assim, já é uma recomendação para a nova direção sobre a deliberação de substituição desses cargos, tá? Então aqui, deixa eu dar uma olhada para cima de aqui. Mas a gente não é diretor ainda. Oi? Não, então é uma recomendação, né? É isso que eu queria dizer. Então, a qualquer tempo, esses servidores podem se desligar dos cargos, né? E aí isso fica como uma recomendação, então, do CDPX para que a nova chapa e a nova então, direção já encaminhe esses trâmites de substituição, né? De encontrar os substitutos, tá bom? Então, vamos ver quem são aqui as pessoas que encaminharam cartas aqui, né? Então, a professora Fabiana encaminha uma carta de desligamento da função de coordenadora de curso a partir agora do dia 1º de março, tá? Curso de Biotecnologia. A professora Fabiana também encaminha a carta dela de desligamento da função de membro do NDE do curso de Biotecnologia também a partir do dia 1º de março. A professora Fabiana também encaminha o desligamento dela de função de conselheira do SEG, a partir do dia 4 de março. A professora Carolina Braga encaminha o desligamento dela de função de coordenação de extensão, a partir do dia 1º de março.
A professora Viviane encaminha o desligamento dela da função de substituto eventual do curso de tecnologia, né, a vice-coordenação, a partir do dia 29 de fevereiro, ou seja, hoje. A professora Gisele encaminha na carta dela de desligamento de substituta, né, eventual do curso de biofísica, a partir do dia 1º de março. A professora Juliane encaminha o desligamento dela da comissão de infraestrutura a partir do dia 1º de março. A professora Leandra Batista também encaminha o desligamento dela da coordenação do curso de biofísica a partir da data de hoje, 29 de fevereiro. E a professora Janaína também pede dispensa do cargo dela de coordenação do curso de tecnologia e do NDE do curso a partir da data de hoje. Então é isso? Do NDE não? Depois você faz então. Eu faço a correção. Então seria da coordenação do curso de nanotecnologia a partir da data de hoje, isso, dessa carta. Na verdade, ela tinha primeiro. Dia 1º? Então, eu faço eu substituo essa. Então tá. Raquel. Esse é um momento que eu não conseguia se referir que aprovou o desligamento a partir de hoje. Não recebi. Oi? É um domingo que tem que ser o desligamento a partir de hoje. A Gisele é vice, substituta eventual. Todos esses membros aqui pediram a partir do dia 1º, né? Então, a Gisele, a Viviane também botou 29. A gente só vai ser nomeado quando o diretor, quando o reitor. Oi? A gente só vai assumir o cargo quando o reitor nomear a gente. Isso pode demorar um mês, 2 meses ainda. Não. 3 meses. Vamos lá, deixa eu deixar claro. Uma questão de ordem. Uma questão assim de ordem, rapidinho. Qualquer cargo, o CTPX não impede ninguém de se desligar de cargo nenhum, né? Então, essa pessoa simplesmente ela comunica, porque a gente não pode obrigar ninguém a ficar em cargo algum. Tanto que já há vários cargos aqui as pessoas pediram dispensa em outros momentos, né? Então, o que eu estou entendendo, os coordenadores estão pedindo já a dispensa do cargo. Né? Então, a troca do diretor, o reitor faz isso através de uma portaria, né? Então, eu vou mandar a ata do CTPX, e quando tiver finalizado o prazo de recurso, né, da comissão eleitoral, estabelecido. Então, dia 9 eu mando a ata do CTPX e a troca de direção, ou seja, a minha direção para o Juan, né? Não, eu estou mandando a comunicação, né? E nessa comunicação eu solicito que o reitor emita a portaria, porque foi assim comigo, né? Ou seja, quando o reitor emitiu minha portaria, que foi assim que houve aquela assembleia, onde o professor Geraldo, numa CTPX, pediu dispensa do cargo dele, e aí o reitor publicou uma portaria. Ele publica a qualquer tempo, né, essa portaria. Então eu vou solicitar no dia 9 que ele publique a portaria o quanto antes, porque inclusive eu preciso de fato me afastar dessa função, né? Então provavelmente ele vai estar publicando essa portaria naquela semana que eu encaminhar o final do processo e a ata do CTPX. Os cargos de coordenação são cargos de escolha da direção, mas são totalmente livres do coordenador se desligar dele no momento que ele quiser, né? Então, assim, as coordenadoras estão entregando cargos, elas podem falar aqui se elas quiserem, né? Mas eu entendo assim, que o desligamento de qualquer cargo na universidade é total escolha e a qualquer tempo. Então, nós como CTPX não podemos fazer nada a respeito disso. Deixa eu resolver uma dúvida. Os coordenadores estão de dispensa, alguns a partir de hoje, outros a partir do dia 1º de março. Né? Sim, não, nem coordenadores, que todos pediram a partir do dia 1º de março. A partir do 1º de março, tá. Então vamos supor que a posse do novo dia seja, vamos dizer, dia 9. Não vai ser dia 9. Eu gostaria de saber quem será o coordenador. A direção tem poder de assinar. Quem vai ser o coordenador dos cursos entre o dia 1º e o dia 9? Então, na verdade, assim, quando isso for publicado, né, precisa sair a portaria, né? Então, assim, os coordenadores entregaram suas dispensas, o diretor pode assinar em qualquer momento, porque a hierarquia permite isso, então o diretor pode assinar um documento de um aluno, por exemplo, pode assinar um processo de AGF, por exemplo. Então, as rotinas acadêmicas podem ser assinadas pelo diretor. E eu só serei dispensada no ato da portaria, não é isso?
Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se eles quiserem dispensar, eu posso assinar qualquer documento desse processo. Então você vai dar as 3 coordenações durante essa semana? Oi? Você vai assinar pelas Se for qualquer documento necessário, eu posso assinar. A direção pode assinar. Tá? Isso torna válido um documento de um processo acadêmico, da secretaria, o que for necessário. Tá? Deixa eu falar rapidinho. O que acontece? Eu tenho a Mariela, é a substituta eventual. Eu não me desliguei do NDE, até porque eu estou fechando os boletins de orientação acadêmica dos alunos que estão se formando. Então, eu estou fechando os boletins de todo mundo que vai se formar. Aliás, eu não estou fazendo nada desde a semana passada, a não ser buscar nota e fechar nota que o pessoal já viu que o pessoal passou para o mestrado. São 6 alunos da que passaram para o mestrado. Então, toda a vida acadêmica deles, porque inclusive na última reunião com o NDE, eu conversei com o NDE, expliquei a situação, falei, olha gente, realmente eu estou já no final do mandato, estou com um problema em casa de saúde, eu tenho um irmão que está muito doente no momento, insuficiência cardíaca grave, e eu não estou dando conta de lidar com isso e tudo isso ao mesmo tempo. Então, como a Maria está super disposta, está trabalhando pra caramba, o NDE dinâmico, graças a Deus, ele é muito atuante, o pessoal trabalha muito bem. Então, eu estou aqui, eu não vou para Marte, né? Sim, exatamente, eu estou logo ali no PET trabalhando e organizei tudo, deixei tudo esquematizado, bonitinho e estou fechando, inclusive a Mariela vai trabalhar comigo essa semana para ver como é que se fecha com outros alunos transformar, então está tudo em ordem, mas realmente isso eu comentei com você, Raquel. Acreditem ou não, mas independente da chapa que ganhasse, eu comentei com você, eu ia sair, que eu não tenho condição mesmo de lidar com isso agora. Entendeu? Então, estou estudando, eu tenho certeza que todos, a Fabiana, que a gente trabalhou hoje, está tudo, absolutamente todo mundo vai se formar, não vai ter dor de cabeça. Está tudo encaminhado, organizado, sabe, assinado, não tem dor de cabeça. Gente, todo mundo aqui fez mestrado, doutorado, pós-doc, pegar uma coordenação, deve ser nas costas, pelo amor de Deus. Então, não vai ter problema nenhum. Tá, posso dar uma sugestão? Então, já que vai ficar um período sem coordenador, os NDEs dos outros 2 cursos também poderiam, talvez, Exatamente. Então, eu acho talvez que até os novos coordenadores poderiam ser indicados pelo NDE. Normalmente é assim que funciona. Os NDEs decidem sobre a direção, obviamente, é um cargo de confiança da direção, né? O coordenador de curso é um cargo de confiança da direção, mas normalmente indicado pelo NDE. Então eu acho que isso pode ser, por isso que eu acho que é importante, né, que a nova direção já comece a tramitar essas questões para que seja já um nome a começar a se interar junto com o NDE das questões de coordenação. Tem uma no curso de biotec, o coordenador o nome deve sair pelo colegiado. Eu sei que temos um problema no colegiado de biotecnologia, mas quem indica o coordenador do curso de biotecnologia é o colegiado de biotecnologia. Então vocês vão entrar em contato com essas pessoas para ver se vocês chegam a um acordo com quem o coordenador e o curso. A minha dúvida é sobre a organização do próximo semestre, né? A distribuição das matérias, das disciplinas. Eu não conheço como é que são as datas, né? Isso vai ser feito até a posse do novo diretor ou só vai ser feito assim? Eu só para saber assim, qual é a tarefa que a gente A Secretaria Acadêmica tem as datas dos atos acadêmicos do CIDO. Então já foi liberado, né, os atos acadêmicos? Quarta-feira agora sai os atos acadêmicos para 2016. Que a Secretaria vai ficar ciente. Próximo semestre. A gente não pode fazer independente da direção, mas uma coisa já avisando de antemão, que independentemente da entrada do biblioteca, a gente vai ter o primeiro semestre para os alunos competentes. Tá certo? Então, assim, a gente vai entrar em contato com a Andréia para todo mundo que dá aula nos primeiros períodos de biotecnologia. A gente vai conversar com todo mundo, não tem como a gente deixar todo mundo no segundo semestre. Não, mas isso não é óbvio. Então, tá, então, assim, desafogar. é só avisando já de antemão, né? Tá gravado, de mano primeiro, porque não tem como não ter o primeiro semestre de biblioteca.
acontecer recentemente. Mas, gente, Não ninguém passou na tá cabeça promovendo de ninguém. 2016. É só para deixar avisado. Mas como assim? Mas eu não entendi a ligação Não, é porque a entre gente- 2016 A gente já conversou com o pessoal da PR1 e tem que entrar 100 alunos no segundo semestre. Tem que entrar. Então, assim, a gente não pode ter 150 na sala. Então, o semestre 2016-1 precisa acontecer para que os GPTs possam fazer. Ah, mas Porque nem não tá a tendo. gente achou Não, é só que ia deixar ter. avisado. Não, mas como assim? O primeiro semestre não ia acontecer? Como é? Tem que ter as disciplinas todas É acontecendo. claro. Para isso, vocês vão conversar com o EDE do curso. Se caso vocês não consigam ter tempo de designar um coordenador, o NDE vai trabalhar isso. E vai montar e vai oferecer. Isso é a função. O coordenador não trabalha sozinho. Eu vou mandar para vocês esse documento, que é o documento da FRJ, mostrando qual é a atribuição do NDE. O NDE ele trabalha junto com o coordenador, ele que aceita ou não disciplina eletiva, como é feita a avaliação dos alunos, tudo isso é trabalho do NDE. Vamos supor, tem 2 semanas, o coordenador teve zika. Eu tive zika semana retrasada. O coordenador teve zika, o NDE se reúne e apaga o incêndio. Então o NDE está aí para isso mesmo. Então não se preocupe. O NDE está aí para isso. Fiquem à vontade, convoque o NDE, porque o NDE está aí para Você isso. pode conversar com o João Posse. Agora, prometo que é a última pergunta que eu vou fazer. É uma coisa que eu tenho vontade mesmo de saber. Quais foram as razões que os coordenadores pregaram para pedir? Uma eu já conheço. Eu gostaria de saber. Se for possível, senão eu Eu posso... vou me abster. Eu vou me abster dessa pergunta. Eu também, motivos pessoais. Bom, gente, a questão é que, na verdade, a gente tem que ser pragmático. Então, assim, no pragmatismo eu com certeza posso assinar qualquer documento acadêmico, né, necessário, declaração, até a publicação da portaria do professor Roberto, nosso magnífico reitor. Então, quando ele publicar a publicação de portaria é uma coisa rápida. Então, eu vou solicitar no dia 9, vou encaminhar a ata da comissão eleitoral, vou encaminhar a ata do CDPX de hoje, né, porque o CDPX é uma vez por mês. Então, de fato, isso tinha que ser, né, resolvido e homologado nesse CDPX para, quando a gente for no dia 9 encaminhar para o reitor, ter as 2 atas, tanto do CDPX quanto da comissão eleitoral. Então, eu encaminho no dia 9 todas as informações para o reitor e peço que ele publique essa portaria, né, com brevidade. Porque com brevidade envolve muita coisa. Primeiro envolve essa transição, né, de direção, é ideal que ela seja feita logo, porque inclusive envolve função gratificada. Então, para não ter uma confusão, por exemplo, dessa publicação ser feita, por exemplo, no dia 19 de março, por exemplo, né, a folha de pagamento fecha no dia 20, né, mas o novo diretor já vai estar atuando, que é inclusive o que eu recomendo, que o diretor já comece a tomar pé de todas as funções, que ele vai, né, o ano comece a tomar pé de tudo e já comece a atuar mesmo como diretor, né. E aí, na verdade, é bem complicado eu ainda receber uma FG, né, em abril referente a março. Na verdade, quem está atuando em março já é o professor Juan. Então, é ideal que essa portaria saia logo, para que saia, inclusive, essa justa transferência, né, de FG para o novo diretor dentro do prazo, né, que é com antecedência. Tá? Eu vou pedir, e também porque eu tenho questões, eu acho que todo mundo sabe, que eu estou há 5 anos envolvida com questões administrativas, então eu também estou precisando com muita urgência, eu passei, né? Eu estou precisando com uma certa urgência também de desligar dos assuntos administrativos e retomar os meus assuntos de pesquisa e de ensino. Então, eu não vou pedir, vou pedir de fato celeridade para o reitor no processo de publicação. Então, digamos que mais ou menos aí pelo dia 12, a publicação de uma portaria costuma ser rápida, já está publicada a portaria com o nome do Juan, o Juan é diretor. Então, assim, sugiro que todos os trâmites já comecem a ser encaminhados, que essa discussão com a NDE sobre as novas coordenações, né? E o Juan vai participar comigo quarta-feira da reunião com a Prefeitura de Caxias. Nesse processo a gente vai conversar, nesse dia a gente vai conversar bastante e ele vai estar completamente inteirado sobre essa demanda de mudança inicial e importante, que é a da mudança para Santa Cruz da Serra. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema. Tá bom, gente? Obrigado. Então tá. Obrigada a todos e então, diga.
na última CDP nossa, só pela professora Gisele, que foi aprovado, mas na verdade a gente não tem acesso à aba. Vamos comparecer, tem que ver com o setor de pessoal. Se quiser cair, não, né? Ficou aprovada de referendo, ou seja, aquela entregaria que estava resolvida, né? E aí, parecer lá para o setor de pessoal, já está resolvido, né? Está resolvido. Uma última coisa, referente à escolha do secretário de municipal. Isso é o novo diretor. Então a gente vai ficar sem o secretário até Vai. Nosso próximo CDPX é também no final do mês, entendeu? O próximo CDPX é uma vez por mês, né? As datas de CDPX. Então, considerando que o CDPX é no final de março e o Juan certamente até lá já terá tomado posse, eu acho que não há nenhum problema para ele. E nesse processo, mais uma vez, como eu acabei de dizer, né? Ele já vai conversando com os técnicos administrativos, vai ter recebido, por exemplo, o próximo técnico administrativo que está chegando no dia 3, vai discutir se é ele ou não a pessoa certa para ser o secretário. Tudo isso já pode ser encaminhado até... Não, quem fazia tudo isso era o protocolo. Então não era o Atílio que fazia isso, né? Atualmente quem fazia isso era o Atílio. Nunca houve o cargo de secretário do CDPX, o Marco também não teve. O Marcos Porto nunca foi secretário do CDPX. Ele era assistente da gerência, assistente gerencial da direção. Então ele nunca foi secretário do CDPX. Quem fazia isso era o Atílio, o funcionário Atílio, tá? É isso. O técnico administrativo designado para isso foi o Atílio. E aí, até lá, acho que o Juan pode conversar com esse novo técnico administrativo para saber se é ele ou não que pode assumir. Ele pode decidir isso com os técnicos administrativos. Então, mas tem um mês aí para a próxima reunião do CDPX. Então, acho que há com certeza tempo para isso ser decidido pela nova direção. Tá bom?